gente acha que água é tudo igual. Mas tem água que custa $139 mil e água que custa R$3. De alguma forma, alguém levou a água a um nível de luxo que só é possível o consumo para uma pequena parcela da população. Isso é uma extensão de marca, Extensão de marca. Você tem aqui o Fazano, que era uma rede de restaurante, virou hotel. É uma extensão da marca. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu olho para o mundo com otimismo. Então eu acho que isso é fundamental para quem quer encarar qualquer desafio. E o que eu realmente queria era ser empreendedor. Esse era o meu sonho. Eu queria empreender. De alguma forma eu queria ser responsável pelo meu destino. Eu queria ser uma pessoa que tinha um plano e que seguisse. Se eu te conheço, quanto mais eu te conheço, melhor eu te atendo. Fala, diretoria! Mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. Desculpa a minha sinceridade, mas eu vou dizer um negócio pra vocês hoje. Que tem dia que a gente acorda daquele jeito, né, diretoria? Diretoria, você que tá no teu negócio, a gente que é inteligente, é dono de negócio, a gente tem que separar o que é narrativa, as histórias que as pessoas contam pra gente, daquilo que é vida real. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente está se inspirando, seguindo pessoas, empreendedores ou pseudo-empreendedores por conta da narrativa, por conta da história que ele conta pra gente e não por conta dos resultados que ele gerou. Tô te dizendo isso por quê, diretoria? Porque eu tô com um cara aqui hoje que, no meu modo de vista, um dos grandes presentes que eu ganhei na vida foi conhecer essa pessoa. Eu queria ter mais amizade com ele, porque desde o primeiro dia que eu conheci, olhando para o histórico dele, vocês vão ver que o currículo dele é imenso. Esse cara, ele não conta história, ele não conta narrativa, ele gera resultado. Eu tô com nada mais, nada menos aqui com meu amigo Márcio Lacerda. Marcião, cara, pra mim, assim, já falei pra você nos bastidores, acho que a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas assim, você é um dos grandes caras que eu admiro, assim, cara. Você é um dos grandes caras que eu admiro pela sua trajetória e principalmente, Marcião, pela tua humanidade, cara. Pela tua humanidade. Teve um evento que eu vi esses dias seu na internet, que foi a tua apresentação lá da dissertação de mestrado, em que estavam seus parentes, se não me engano, tava a tua mãe também. Cara, isso me faz te admirar cada dia mais, Marcião. E tenho certeza que essa diretoria que está assistindo a gente aqui também vai admirar não só a tua história como grande executivo, você vai falar um pouco sobre ela agora para nós, mas principalmente como essa pessoa, esse ser humano que conquistou tantas coisas, cara. Muito obrigado por ter a humildade de participar desse podcast, Marcelo, comigo. Eu que agradeço. A gente contava tantas histórias do podcast lá no mestrado, e eu falei, bom, uma hora vai chegar o momento de participar. E, como diz o meme, tem um momento que o momento chega. Então, estamos aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Me ajudou muito lá no mestrado. Assim, o Emerson fala com essa propriedade dos outros, mas ele é um cara sensacional, espetacular, uma alma imensa, né? Assim, gostei muito de fazer o mestrado na FIA, na turma 10, porque ali tinham pessoas muito 10. fora da curva. Marcelo, conta um pouco da sua história para nós, então, cara, porque essa sua história, para mim, ela é sensacional, inspiradora. Você iniciou falando da minha mãe, né? E a minha mãe é uma pessoa que eu falo, eu choro, vou procurar me concentrar aqui para não chorar. Por quê? Meu pai morreu, eu tinha 8 meses de idade. E naquele contexto do interior da Bahia, morando numa fazenda, minha mãe era uma a mais de 6 irmãos, né? 3 homens. E você sabe, no contexto nordestino, o machismo impera.
minha mãe semi-analfabeta, de alguma forma, depois da morte do meu pai, ela entendeu que se ela não saísse daquele lugar, se ela não deixasse o sertão nordestino, a gente não ia ter vida. Então, em 68, com 4 filhos, ela deixou a gente lá com os nossos avós e ela veio para São Paulo. E a gente via minha mãe uma vez por ano, até 74, quando todos nós viemos para São Paulo. Mas esse movimento que ela fez, se ela não fizesse naquele momento, para a gente seria o fim. E a minha mãe, semi-analfabeta, né? Ela assina o nome, lê um pouco, mas ela entendeu que precisava da educação para a gente. Então, eu tenho uma fotinha com os meus irmãos na praça, assim, acho que eu já devia ter uns 4, 5 anos, falando que é o primeiro brinquedo que eu ganhei, porque a minha mãe dava livro, né? Ela dava livro, queria que a gente lesse, queria que a gente aprendesse a ler, queria que todos os filhos formados, queria o melhor para a gente, né? E isso, de alguma forma, se transformou em realidade. Por isso que eu fiz questão que ela tivesse lá no mestrado. Cara, sensacional, sensacional. E na carreira, Marcião, depois disso, cara, você é um grande executivo de rede de hotelaria. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua carreira para nós aqui. Bom, eu comecei com hotelaria em 85, né? Eu trabalhava num pequeno hotel ali no Itaim. E comecei a ver, naquele tempo, a hotelaria era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, de alguma forma, a hotelaria explodiu no Brasil. Mas a Accor nem era Accor ainda, era Nova Hotelaria. A Accor é hoje, né? Com todas as marcas que ela tem. Na época tinha só uma, tinha Novotel, e estava criando uma marca de flat chamada Partenon. Eu comecei a ver aquele movimento, mas eu vi uma palestra do presidente da Accor, Firmino Antônio, naquele ano, que me chamou a atenção, que ele defendia a tese que, em alguma forma, de alguma maneira, você vai ter que trabalhar e construir a sua história. Então, o convite dele era: se você trabalhar aqui, se você ficar aqui, a gente vai transformar a sua aventura humana numa aventura empresarial, né? Rapaz. E eu acreditei naquilo, né? Muita gente não acreditou. A gente conversou depois do evento. Ele escreveu um livrinho amarelo, né? Eu peguei, tem até hoje, né? Porque aquilo mudou a minha vida, porque eu acreditei naquela narrativa. Falei, não, vou trabalhar e fazer isso aqui dar certo. Então, daqueles 6 hotéis, quando eu saí da Accor em 2005, já eram 170 hotéis, né? Já uma empresa extremamente consolidada. E ali eu passei por todos os setores, né? Comercial, marketing, administração, gerência geral, chefe de recepção, financeiro, né? Fui seguindo e aprendendo, mas de uma forma muito intuitiva, né? Não sabia que aquele aprendizado todo, em todos os setores, me ajudaria depois a ser um empreendedor, né? E o que eu realmente queria era ser empreendedor. Esse era o meu sonho. Eu queria empreender. De alguma forma, eu queria ser o responsável pelo meu destino. Eu queria ser a pessoa que tinha um plano e que seguisse. Isso aconteceu em 2005, quando eu deixei a Accor e criei uma empresa chamada TESS, né? TESS, THESS, Hotelaria e Turismo, né? Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Então eu segui com a tese de 2005 e ali, ingenuidade, um pouco de soberba, né, de orgulho, de vaidade. Eu falei, acho que eu dou conta de fazer isso sozinho. Eu já tinha proposta de ter sócios naquela época, né, de construir com outras pessoas, mas eu quis fazer sozinho. E aí, 2009, a gente imagina que as coisas, que os nossos projetos vão acontecer da forma que a gente planejou. Tinha capital, tinha conhecimento demais, conhecimento,
tinha uma equipe que apostou e vamos seguir, mas em 2009 eu vou quebrar. Não vou. O que eu achei que fosse acontecer em um ano, aconteceu em um ano e meio. As coisas que a gente planejou, nem tudo deu certo. E principalmente você ser responsável por tudo, né? Pelo comercial, pela distribuição, pela operação. Isso não funciona, não dá. Você não consegue garantir a entrega em todas as pontas. Aí em 2009 eu procurei uma pessoa que queria montar uma administradora e assim, num almoço, a gente apertou a mão e saiu de lá com a parceria pronta. E era a Érica Drummond, era ela secretária de turismo de Minas Gerais, e a gente criou a Verte Hotéis. Né? E naquele almoço ela falou, mas tem um investidor, ela tem um hotel 5 estrelas em BH, chamado Ouro Minas. Ela falou, tem um investidor que quer montar um hotel econômico, a marca Prata Minas. Ela falou, mas esse nome é horrível, eu não quero criar uma rede, quero criar nome, quero criar conceito, quero ter uma administradora com uma pegada na sustentabilidade, né? E na tecnologia. Eu falei, vamos embora. Né? A gente apertou a mão e ali nasceu a Verte. Né? Aí foi para registro, criar. E à tarde ela falou, eu tenho uma reunião à tarde com uma pessoa que tem a representação da marca Ramada no Brasil. Aí à tarde a gente foi para essa reunião, assinou um contrato para trazer a marca Ramada para o Brasil, que ainda não tinha, né? Uma bandeira americana, muito presente lá nos Estados Unidos, na Europa, presente, mas não tanto, mas muito forte nos Estados Unidos. E a gente queria a exclusividade, conseguimos, e eu fui para Londres, tinham acabado de inaugurar um hotel ao lado de Heathrow, né? Um hotel econômico chamado Ramada Encore, uma graça de produto. E aí a gente trouxe esse conceito para o Brasil, implantamos. Depois foram 30 contratos assinados no período da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? O Brasil era só esperança, né? Era. Você comentou aqui um termo, montar uma administradora. Queria que você se aprofundasse um pouco mais. O que faz uma administradora? O Brasil, diferentemente do resto do mundo, o Brasil se desenvolveu no real estate, né? No mercado imobiliário pulverizado. Então, quando a gente vê um hotel com uma marca na Paulista, na Faria Lima, aquele hotel tem 100, 200 donos. Né? Então, quando uma propriedade é pulverizada, é muito difícil a gestão. Quem vai gerir? Um proprietário? 2? Como é que... A gente administra um empreendimento que tem 77 apartamentos e 400 donos. Então, você precisa de uma administradora que estrutura o negócio e presta contas do resultado. Então, o que é um administrador? No Brasil, o modelo hoteleiro de Condotel, ele é gerido ou por arrendamento ou por SCP, Sociedade em Conta de Participação. Isso é a Receita Federal que determina. Então, quem gere esta sociedade é uma sócia ostensiva. A sócia ostensiva que presta contas para o governo e presta conta para os investidores. A administradora é essa sócia ostensiva, que faz a gestão de todo o patrimônio. Cuida da manutenção, da operação, no final das contas, faz o negócio girar. Venda, da contabilidade. Faz tudo. Então aí você tem hotéis próprios, né? Hotéis administrados pelos proprietários ou familiares, arrendamento, né? Que você arrenda o patrimônio e paga um aluguel e administra do jeito que você imagina, ou cria uma SCP e presta conta para 300, 400, 100, 200, quantos investidores tiverem naquele empreendimento. Então é isso que a gente faz. Né? Hoje, eu tenho uma administradora que chama Hotelaria Brasil, e a Hotelaria Brasil é dona de 4 empresas. HB, que faz a administração de hotéis, aí a gente faz a administração de tudo, né? Da manutenção, da operação, do marketing, comercialização, contabilidade, jurídico, e presta conta aos investidores. Uma empresa chamada Ventura, que é um outro segmento, que é multipropriedade. Então, multipropriedade é o time sharing com
a escritura de compra. Você tem uma escritura de uma semana. Então, cada apartamento é dividido em 26 cotas e você tem uma escritura de propriedade de 2 semanas no ano e um empreendimento. Né? Então, a gente acabou de abrir o Ventura Gran Paradiso, né, em Campos do Jordão. São 143 apartamentos e cada apartamento tem 26 proprietários. Acho que o ano retrasado, todo ano eu vou para Gramado, né? Pega para fazer essa viagem. Gramado tem muita multipropriedade. Então, quando eu fui para Gramado, eu fiquei num hotel que tinha essa proposta. Agora você tá me dando o nome, né, para isso, né? Multipropriedade. Que era justamente a possibilidade de eu comprar uma cota, sei lá, de um quarto de hotel. De um quarto de hotel. E aí eu podia ir, se tinha o privilégio ou o benefício, ou enfim, o calendário de ir X vezes por ano. E no restante do ano ele ficava alugado ali e tal. No mais comum nesse processo de venda, você compra uma semana fixa, que pode ser na alta temporada, na baixa, na média. E aí é o preço que determina, né? Uma semana nas férias é diferente de uma semana em março. Certo. Né? Principalmente para pais que só viajam no início do ano. E se você compra uma semana, você pode usar essa semana no hotel que você comprou, ou tem a intercambiadora, que você pode trocar por outro hotel aí nos Estados Unidos, Orlando, Miami, para onde você quiser. Né? Assim, tem custo, mas no geral, quando você faz a conta entre adquirir uma multipropriedade e pagar diária de hotel em alta temporada, é mais econômico investir. Mas é para um perfil de investidor. É gente que viaja, gente que se organiza, gente que faz reserva com antecedência. Né? Esse público tem um perfil, se ele compra, ele fica satisfeito. Né? Se é o cara que compra na emoção, ele acaba não ficando satisfeito. Eu mesmo, assim, em 94 eu estava casando, estava com a minha mulher passeando pelos jardins, um cara nos chamou para uma sala de vendas. A gente já conhecia o produto, a gente não vai comprar. A gente saiu de lá com a cota comprada. Não, porque é muito sedutor, aquela música alta. É muito sedutor. Aqueles hotéis lindos, cada piscina mais bonita que o outro, um mar lindo, vai pro Caribe. Isso aí você se imagina ali, né? Viagem. Beleza, mas, essa é a segunda empresa. Terceira. Aí a gente tem uma empresa chamada Una Hospitality, que a gente faz só a parte de distribuição. Marketing comercial, vendas e precificação, não administra, a gente cuida do hóspede, da captação até o momento que ele entra. Quando ele entra, o proprietário do hotel, o administrador que cuida. Né? Então a gente faz só a parte da distribuição. E isso é importante, por quê? Porque no Brasil, no mundo é um pouco menos, mas os números são muito parecidos. 80% dos hotéis no Brasil são independentes. É o próprio proprietário que administra. 80%? Só 20% são redes estruturadas. Rapaz. As redes têm mais nome porque elas administram os hotéis maiores em grandes centros. Certo. Então acabam sendo conhecidas. Mas os hotéis menores, dos 10 mil hotéis no Brasil, 5 mil tem aproximadamente 24. 5 mil tem mais que isso, entendeu? Que interessante. Então, como as redes administram os hotéis maiores, os mais imponentes, nos melhores endereços, acaba achando que esse mercado é diferente. Mas não é. É um mercado de hotelaria independente. Por isso que a gente criou a Una, né, para ser esse mercado. Que proporciona soluções de distribuição, porque cada vez que abre um hotel de rede numa cidade do interior, o hoteleiro independente sofre muito, porque a hotelaria de rede é mais estruturada, tem mais distribuição, tem acordos melhores. Então a Una procura solucionar este problema para a hotelaria independente. E uma empresa de contabilidade, que faz a contabilidade a gestão de todos os hotéis. Cara, você falou um negócio aí, olhando para essa terceira, para a Una, que eu queria trazer esse assunto com você, que é a experiência do cliente. E que é um tema que eu sempre trago aqui no podcast, que é essa questão de você olhar para a proposta de valor, de você olhar para o cliente. Porque
Porque o hotel, para mim, cara, ele sintetiza muito bem quando a gente fala sobre as tribos, os nichos. Porque você vai ter os hotéis. Eu não sou especialista, mas você vai ter. Quanto maior o número de estrelas, para não cometer uma gafe aqui, quanto maior o número de estrelas, maior o poder aquisitivo do cliente. Eu imagino. E quanto menor o número de estrelas, menor o poder aquisitivo do cliente, eu imagino. Assim, o custo é diferente, né? O custo. Quanto mais você personaliza um atendimento, mais caro fica, né? Então, se você tem um hotel econômico, porque tem gente que tem dinheiro, mas não quer experiência. Quer dormir, a experiência dele está em outro lugar, né? Então, você tem públicos em todos os nichos, mas a hotelaria de experiência é uma hotelaria cara. Cara porque proporcionar experiência é caro, né? Assim, mas o cuidado que você tem que ter com o hóspede é do econômico ao 5 estrelas. Por quê? Quando você viaja, você não comprou a sua viagem naquele dia. Você planejou aquilo com um ano de antecedência, você tem expectativa, você tem anseios, você quer realizar sonhos. E não só seu, da sua mulher, da sua família, de filhos. Então, o hotel é responsável um pouco por isso, né? Do momento que você chega na porta do hotel, já tem que ser uma experiência, do econômico ao luxo, né? Porque você sonhou aquilo. Se eu não entender que o Emerson, que está parado na minha frente, é uma pessoa que tem anseios, que tem planos, tem projetos para aquela viagem, né? Eu não vou te dar um bom atendimento. Por isso que é importante, quanto mais, e isso a inteligência artificial tem ajudado muito, quanto mais eu consigo planejar o trajeto do cliente até chegar ao hotel, melhor é o meu atendimento, né? Assim, eu consigo te atender de uma forma melhor. Eu sempre vou tentar te encantar de alguma forma, mas pode ser da minha forma ou do seu jeito, né? Se eu te conheço, quanto mais eu te conheço, melhor eu te atendo. Então, às vezes, assim, eu sempre faço uma análise, assim, todo mundo tem parentes muito ricos e parentes pobres. Mas às vezes você se sente melhor com atenção, com carinho, numa casa simples, de um parente simples, do que de um parente rico que só te recebeu, nem se preocupou. Mas você viu que aquele parente mais pobre deu o seu melhor para te atender. Então, eu falo isso, assim, a diferença entre casa e lar, né? Sensacional. Você tem um aconchego, tem um jeito de ser, né? Então, é isso que o hoteleiro busca, assim, que o Emerson que chega na porta do hotel, ao sair, seja uma pessoa satisfeita por ter nos escolhido como meio de hospedagem. Marcião, não, sensacional, cara. Em determinado momento das nossas conversas ali, quando a gente fazia mestrado juntos, eu lembro muito bem de uma apresentação que você fez, eu queria que você trouxesse esse conceito para nós aqui, que era quando hotéis se juntam a marcas, algumas marcas, para gerar uma experiência diferente para o cliente. Explica para nós aqui isso, porque isso pode ajudar quem não é da hotelaria, pode usar isso como benchmark, quem sabe. Pode. Aliás, essa é a minha tese, né, a minha dissertação, né, do mestrado é sobre isso, né, sobre experiências de marcas em hotéis, né? E isso agora está ficando cada vez mais comum. Você vê hoje grandes lançamentos de prédios associando construção com marcas de carros, né? Com Lamborghini, com Ferrari, né? E a mesma coisa, as marcas exercem nas pessoas uma atração, um fascínio que é difícil de explicar, né? Mas você é apaixonado por determinada marca e você não abre mão dela, paga mais caro para ter aquela marca, assim. Se você é apaixonado pela Adidas, né, você compra tênis Adidas. Se você é apaixonado pela Nike, você compra tênis Nike, né? E levar isso para o contexto hoteleiro, também eu entendo o perfil de clientes que eu tenho, entendo o perfil de clientes daquela marca e junto os dois para trazer no hotel, num ambiente que você está relaxado, que você está mais
propenso a participar de uma experiência, eu consigo juntar duas coisas, que é a minha marca hoteleira com uma marca de prestígio, uma marca que também encanta os clientes de várias formas. Dá um exemplo para nós, Marcião. Você consegue? Assim, a gente tem alguns casos. Um caso foi o que a gente fez no Rio de Janeiro, né? A gente tinha um hotel que não tinha nenhuma estrutura. Ele era só o prédio. Não tinha piscina, não tinha sala de evento, não tinha nada. E a gente precisava transformar aquele hotel num hotel de luxo, num hotel lifestyle, né? E como que a gente fez isso? A gente contou uma história. A gente fez uma parceria com a chefe, Bela Gil, né? Na época, a Bela não tinha nenhuma operação comercial, hoje ela tem um restaurante aqui, e a construtora já tinha feito uma parceria com a Glória Coelho. Então, tinha uma pegada de moda, de lifestyle, né? Numa localização muito boa no Rio de Janeiro. E, de alguma forma, a parceria com a Glória Coelho, com a Bela Gil, conseguiu deixar um hotel que não tinha nenhuma estrutura concorrendo com os principais hotéis do Rio. Teve um momento que a gente foi avaliado como o melhor hotel do Rio de Janeiro. Rapaz! Cobrando uma diária de R$1.000, 980, lá em 2016, por uma estrutura simples. E isso, se você... eu explico isso na dissertação. As matérias, assim, a Bela proporcionou muitas matérias, foi para o jornal, foi para a Vogue, para a Veja, para Isto É, para as principais revistas de moda, né? A Glória Coelho, idem, né? E aí você aprende com o erro também, porque aí a gente tinha um problema muito grande para administrar, porque a Bela é brejeira, é alegre, é colorida, a Glória é fashion, né? O hotel era todo branco, né? Não tinha nada de colorido. Quando a gente fez um desfile da Cantão, a marca colorida, que era vinculada à Bela, né? Foi assim, tinha que sentar com a Glória, sentar com a Bela, porque as marcas não se falavam. E isso é uma coisa importante de você pensar quando você vai juntar 2, 3 marcas diferentes, né? Elas precisam se falarem, senão alguém vai ter que abrir mão, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que concordar que a outra é mais importante. Flexibilizar. Cara, você citou um exemplo interessante aqui, que eu estava tentando imaginar na prática como é que porque assim, no meu senso comum aqui, na minha simplicidade, quando você falou de juntar com a Bela Gil, eu pensei em cardápio. O cardápio. Ela que fez o cardápio da receita. Mas ela... Eu pensei no cardápio, me desculpa te cortar. Mas você falou agora que também teve o desfile. Teve desfile, porque assim, os artistas iam pro hotel, porque o restaurante era da Bela, o Gilberto Gil ia almoçar no hotel, aí levou um público, a Rede Globo ia pro hotel, né? Juntou um público que gosta da Bela, que gosta da Glória, né? Que queria estar naquela muvuca ali. Então, eu tenho certeza, né, que para aquela estrutura que eu tinha, esse evento da Cantão mesmo não aconteceria ali. Né? Só aconteceu porque a Bela era a garota propaganda da marca Cantão. Né? Então, isso ajudou o hotel. Né? Total, claro. Se as matérias que saíram na mídia, 80% era falando Bela Glória, né, e 20% do hotel. Mas automaticamente você conseguia, o público-alvo do hotel te olhava, né? Foi muito bom para o hotel e foi muito bom para as marcas. Por quê? Porque a Bela só tinha o programa de TV. Ela não tinha... Ninguém conseguia experimentar a comida da Bela. Ou você era amigo dela e participava do programa, ou você tentava reproduzir as receitas em casa, né? Você nunca tinha a possibilidade de experimentar no restaurante dela uma receita produzida por ela. Por exemplo, eu lembro, assim, coisas que pra gente... Um canadense comendo o hambúrguer de feijão da Bela. Assim.
sensacional. Não, Assim, é o que você falou, é outra Assim, experiência. chegava carnívoros, porque a gente não era vegetariano, mas a gente só tinha um prato de carne. Todos os outros eram vegetarianos. Aham. Experimentando o churrasco de melancia. Todo mundo chegava fazendo piada, saía adorando. Porque é muito bom. Uma coisa diferente, mas é bom. É gostoso de comer. E conseguia gerar essa experiência, né, cara? E a gente fez assim. Até hoje, o meu jeito de tomar café da manhã do hotel mudou por conta dessa experiência. Porque uma das coisas que a gente se propôs era que você tivesse uma viagem saudável. Se você entrasse no nosso hotel, a gente deixava no frigobar um suco natural, 2 frutinhas cortadas, uma barra de cereal, né? O café da manhã não tinha bacon, não tinha presunto, não tinha, era tudo saudável, mas você Seguindo a não lógica. sentia falta das coisas pesadas, das gorduras, você não sentia falta, né? Então isso, para mim, hoje quando eu tomo café da manhã, eu procuro mais as coisas saudáveis do que as coisas pesadas que eu comia antes dessa experiência. Cara, sensacional. Então foi muito bom. Então tem marcas, por exemplo, que a gente pega um hotel muito tradicional. As marcas de luxo estão sofrendo hoje no mercado, porque o luxo mudou, né? Esse conceito de luxo, de experiência, né? Aham. Está contrastando com o luxo e ostentação. Então, o luxo e ostentação não é dessa geração. Essa geração é um luxo sustentável, é um luxo de experiência, né? Não é o luxo que todo mundo, que os pais estavam acostumados. Então, às vezes, você juntar marcas de uma geração passada com a geração atual faz com que essa geração atual se conecte com a marca que está perdendo prestígio. Mas essa história do luxo está mudando muito no mundo. Essa é outra área que eu estudo muito. E hoje o luxo de experiência está crescendo muito e o luxo de ostentação está perdendo muito mercado. Ô, Marcelo, eu tava em Santo Antônio do Pinhal semana passada. Fui convidado por um grupo de empresários para. Está linda a cidade, né? Tá maravilhosa. E eu fui. E nessa linha, eu fui convidado por um grupo de empresários da região para falar sobre. A gente sentou numa roda de empresários para a gente falar assim, cara. Tinham donos de pousadas, tinham donos de restaurantes. Então, Emerson, vamos olhar para a estratégia de cada um dos negócios, mas vamos pensar numa estratégia ampla. Cara, como é que a gente olha para esse cliente que vem em Santo Antônio do Pinhal para a gente oferecer uma experiência marcante para esse visitante, né? Para esse turista. Legal, a gente fez lá, fiz algumas dinâmicas com ele, a gente conversou sobre estratégia de negócio. E nisso, eu estava comentando com eles, e eu me preparei para conversar com essas pessoas, e uma das minhas preparações foi assistir todos os episódios daquele canal Modo Viagem, que sai visitando hotel em todo o Brasil, hotéis incríveis. E tinha um hotel em Gramado, por coincidência, Marcião, que a moça ela falava o seguinte, ela falou assim, aqui a gente oferece o que eu chamo de gastronomia de exceção. Que era o seguinte, aqui, os pratos que eu tenho aqui, você não... O recado dela é assim, Marcião, os pratos que eu tenho aqui, você não vai encontrar em todo lugar, e não é para comer sempre. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte, você vai pagar caro aqui. Mas vem aqui que você vai... Mas vem aqui que você vai ter uma experiência assim, surreal. Tanto que ela... Única, exclusiva. Tanto que ela, o foco dela são casais, assim. Ou lua de mel, ou casais que estão fazendo aniversário de casamento. Então esse é meio que o público dela. Isso, tô te falando isso para te perguntar. Isso tem um pouco a ver com esse mercado de luxo, né, Marcelo? Não luxo, mas a experiência de luxo, né? Tem a ver, assim, o luxo para cada pessoa é uma coisa. Certo. Né? Tem gente que luxo é uma praia deserta e só ele com os pensamentos dele. Tem luxo que é você estar sendo servido por várias pessoas. Então, cada pessoa entende o luxo de uma forma.
luxo com exclusividade, luxo com ostentação e luxo com experiência, né? Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, sobre o mercado de água. A gente acha que água é tudo igual, né? Mas tem água que custa $139 mil, né? E água que custa R$3. Então, de alguma forma, alguém levou a água a um nível de luxo que só é possível o consumo para uma pequena parcela da população. Cara. $139 mil. Uma água, Uma Marcião? garrafa de água. Isso dentro da hotelaria ou A experiência é da marca da água, né? Então ela fez alguns conceitos. Então tem uma água no Brasil, assim, que a propaganda dela, ela custa 900, 1.100, 2.000. Ela invasa a umidade da floresta amazônica. Ah, sensacional. Ela Sensacional. não pegou, é igual a flor de sal. Você pega a última espuma da última onda, né? E deixa secar e invasa aquilo. É diferente você pegar sal lá no mar, né? Na caverna. Você pega um nicho de mercado e tá lá. É uma experiência. Você gosta daquilo, você vai consumir. Então, com o hotel é isso. Assim, a gente tem administra um hotel container em Campos do Jordão, que a experiência é a serra, não é o hotel. O hotel é uma estrutura simples, né? Mas dentro do hotel você tem um atendimento muito bom. Você encontra um quarto com lareira, com bons vinhos, com boa comida, com uma pizza maravilhosa. Mas o que eu quero é que você saia de manhã, pega um quadriciclo, vai explorar a serra, vai pegar um cavalo, andar de bicicleta, fazer tirolesa. A experiência, vai numa vinícola, numa produtora de azeite, né? A Serra de Campos, porque ali você tem uma experiência magnífica. Campos não é só aquele centrinho, Campos é tudo. É um entorno riquíssimo, uma história muito rica, né? Então, assim, você não vai para Campos para ficar dentro do hotel, né? Você até pode ir, mas a experiência de Campos real está na Serra da Mantiqueira, né? Grandes vinícolas, os azeites mais premiados estão sendo produzidos na Serra da Mantiqueira. No seu setor, isso começa com a escolha do cliente, né? Você define quem é o público-alvo para gerar essa experiência. Como é que qual que é a lógica dentro do seu setor? Quando a gente, e isso no Brasil também é um pouco distorcido, né? Como grande parte dos projetos hoteleiros no Brasil, os grandes projetos, são incorporação imobiliária, a pesquisa é saber, para esse mercado tem comprador para esse quarto? Não é no usuário, é na venda do imóvel, né? Depois a operadora que pense Mas no geral deveria ser: qual tipo de público frequenta esse local, qual tipo de público eu consigo trazer aqui, e aí eu construo um hotel para atender esse público-alvo. Esse é o melhor dos mundos, né? E aí você tem Gramado, que você falou, né? Gramado é um case de sucesso, está lotado o ano inteiro, né? Uma cidade fria, uma cidade de serra, tirando aí esse período da chuva, né? Que foi um desastre, né? A Gramado é um sucesso. Assim, Campos do Jordão devia olhar para Gramado e falar: vou concorrer com esse mercado, vou fazer isto aqui em São Paulo. Em São Paulo. Porque é um sucesso. Você olha grandes eventos, assim, festa do rodeio em Barretos, né? Um sucesso. O Festival de Parintins, um sucesso. O forró no Nordeste, um sucesso, né? O Salão do Automóvel em São Paulo, um sucesso, né? A gente precisa ter mais coisas como essa para lotar a hotelaria como um todo. E dentro deste universo da hotelaria, você tem os hotéis boutiques, os hotéis temáticos, os hotéis menores, né? Então, hotel temático hoje no Brasil são pouquíssimos. Quase não tem. Tem Gramado, Gramado tem, né? Tem o Mazzaropi aqui, o antigo, em Taubaté, né? Mas se você vai para fora, para a Disney,
Assim, eu sempre gostei muito da Atari. A Atari fez um hotel maravilhoso. Um projeto de hotel sensacional. Para fãs da Atari, aquilo ali vai ser um É recente sucesso. isso aí, Marcião? Se você mas no meu mestrado eu já pesquisei isso, Aham, entendeu? aham. Você olha para Las Vegas, né? Para quem gosta de jogo, aquilo ali é um. E Las Cara. Vegas chegou, assim, entendeu? O povo derrubar o hotel de 2004 para reconstruir o outro mais luxuoso, maior, com mais. Não, Né? sensacional. E dessa vez foi iniciativa da marca, então. Foi iniciativa da Atari construir um hotel. Pois é, Ou é isso, uma isso junção? também eu estudei para o Aham, aham. mestrado. Isso é uma extensão de marca, né? Extensão de marca. Você tem aqui o Fazano, que era uma rede de restaurante, virou hotel. É uma extensão da marca. Né? É, você tem a Fendi, né? Que tem bolsas, Uhum. malas, lá, lá, lá. Tem um hotel, é uma extensão da marca dela. Né? A Atari é uma extensão da marca. Assim. Você vai ter dentro do hotel a experiência do jogo. Cara. Não são duas marcas juntas, é uma extensão da minha marca. A forma é uma outra forma da marca comunicar com o cliente, né, cara? Se você conseguir gerar, Levar o seu cliente para um ambiente seu, levar, um isso, ambiente real. levar o teu Porque cliente a para. Atari é o jogo, né? É virtual. Aí ele está te levando para o ambiente real. Cara, agora Então, você explodiu minha cabeça. Como é que você faz? É justamente isso, né, cara? Como é que você, quando trabalha com produto intangível, um software ou um jogo, como é que transforma você num transforma, como que você ambiente leva ele real. para um ambiente real e que causa O mesmo impacto. muito mais conexão com a marca, né, cara? Isso, e quando você cria essa conexão, né, Marcelo? A gente fala aqui no Isso podcast, isso ressoa, né? Durante anos e anos, né? a Disney já faz bem. Né? Quando você entra nos hotéis da Disney, você pira, né? Porque você lê as historinhas, de repente você está no meio dos personagens, né? É um negócio sensacional. Ai, Marcião, cara, eu queria ficar aqui horas e horas com você, porque você é um. Cara, você tem muito conhecimento, né, velho? Você tem É muito um, conhecimento, muita experiência. é um prazer estar aqui com você. Assim, é, foram 2 anos que passaram muito rápido Foi, né? e muito por conta da companhia. Quando a gente se encontrava lá sextas, sábados, né, para trocar ideia, para conversar, é muito legal. Não, eu costumo. Aprendi Também. muito com todo mundo. Cada cabeça, assim, fora da curva. Tem dois. Na verdade, eu tenho três pilares, assim, Marcião. Tem três pilares, assim, que regem meu dia a dia, assim. O primeiro pilar, diretoria. Escuta isso aí. Primeiro pilar é a busca pelo conhecimento, assim. Acho que eu tenho comigo, Marcião, que a busca pelo conhecimento, o aprendizado, ele é meio que uma missão do ser humano, assim. Porque é a única coisa que a gente faz desde o momento que abre o olho até o momento que fecha o olho. É aprender todos os dias. Respirar, comer, beber água e aprender. Então, aprender para mim acho que está dentro Pilar um, desse pilar 1. O pilar 2 é as pessoas que você conhece ao longo do caminho. relacionamento. Relacionamento, a sua rede de relacionamento. Não vou chamar de network, porque também não é só Não, profissional, né? é, E o terceiro pilar é dentro dessa rede, como é que um ajuda o outro? Como é que as você trocas. as trocas, essa comunhão, essa ajuda? E lá onde a gente estudou junto, a gente teve Essa, esses três pilares, cara. Eu me senti muito bem e tem amizades como você que eu levo assim para por mais que a gente não esteja todo dia ali se falando, muda, mas o né? carinho O relacionamento muda. ele é imenso, cara. Ele é Mas imenso. hoje, assim, uma coisa que eu levo para a vida, a vida me ajudou muito. Sair de onde eu saí para estar onde eu estou, né? Muitas pessoas me ajudaram. E eu acho que reconhecimento é extremamente importante para as pessoas que te ajudaram muito em determinado momento da sua carreira. Tem pessoas que são extremamente importantes para mim
porque olharam para mim naquele momento e enxergaram coisas que nem eu enxergava naquele momento. Não, você está pronto para brilhar, precisa desse ajuste, mas eu te ajudo, vamos, e estou aqui, né? Então isso é uma coisa que eu procuro trazer na minha carreira inteira, que é ajudar as pessoas a crescerem. Como eu faço as pessoas crescerem, melhorarem de vida, ter uma qualidade de vida melhor, entender, porque nem todo mundo entende, né, que as pessoas olham para o mundo, mas veem coisas diferentes. E a bagagem que você teve antes é fundamental para você navegar nesse mundo. Uhum. Se você vem de um regime de exceção, você mora na favela, você é preto, mora na favela, você enxerga o mundo já com um outro lá, mas com medo, né, não explora tanto, e isso precisa ser vencido. Então, quando eu estou conversando com as arrumadeiras de um hotel, a conversa é uma, né, com o recepcionista, e aí assim, já é um pessoal mais jovem, mais antenado, uma melhor formação, já tem uma outra visão de mundo, a conversa é outra, né, e as pessoas precisam de ajudas de formas diferentes para melhorar de vida. Então, se você tem que ter esse olhar para o mundo, esse olhar com certa bondade, assim, com certo carinho para as pessoas, né? Porque a vida bate. A vida bate. A vida bate. Marcião, eu vou... Diretoria, vou deixar os contatos do Marcião aqui embaixo, ele vai falar os contatos dele, mas eu vou deixar os contatos dele aqui. Eu queria que você fosse lá nas mídias sociais desse cara, no LinkedIn desse cara, que você vai ver que ele não contou 10% da trajetória dele aqui. Não contou 10%. Quando você for lá, você vai ver que esse Marcião, ele é grande. Ele é grande. Marcião, eu queria que você deixasse um recado para essa nossa diretoria aqui, quem está escutando a gente. Você já deixou um grande recado agora, mas eu queria que você deixasse uma última palavra aqui para a turma. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Olho para o mundo com otimismo, né? Então eu acho que isso é fundamental para quem quer encarar qualquer desafio. E a outra coisa é, assim, hoje mais do que nunca você precisa ser empreendedor da sua carreira, né? Você pode ser um trabalhador, mas você tem que empreender dentro da empresa. Ou empreender de forma geral, né? Aí com o seu risco, com a sua atividade, com o que você escolheu, mas hoje o mundo não dá para não empreender, porque é isso que vai fazer você entender o contexto que você trabalha, a empresa que você trabalha, ou o seu negócio de forma diferente. E a outra coisa é formação constante, né? Quanto mais você estuda, mais você descobre o quanto você não sabe, o quanto precisa aprender. Então, é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado por estar aqui. Ô, Marcião, como é que chama a tua mãe, cara? A minha mãe chama Gerosina, mas a gente chama ela carinhosamente de Loza. Loza? Loza. Diretoria, empreender, muitas vezes, é você entender que não há outra alternativa senão sair do lugar que você tá para encarar um outro lugar, uma selva de pedra, durante um tempo. Sem saber. Sem saber. Sem entender o que vai estar do outro lado. Sem saber o que vai estar do outro lado. Olhar, voltar, buscar as pessoas que você ama, levar para esse lugar sem pensar do que está do outro lado, mas tendo a fé de que esse outro lado vai ser muito melhor do que aquele lugar onde você estava. E empreender é justamente isso, é você ir do ponto A, do ponto B, muitas vezes na crença de que esse ponto B ele vai ser muito melhor do que o ponto A. E com essa mensagem aqui da Dona Loza, do Marcião, até o próximo episódio. Grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar esse podcast, entre em contato, envie um e-mail para
emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.